Fala, Baguinha, Sandro Gianelli, estou chegando aqui mais uma vez. Hoje eu trago para você um deputado que está no seu terceiro mandato. Atualmente ele é o segundo secretário da Câmara Legislativa. Hoje eu bato um papo com o deputado Robério Negreiro. Deputado, obrigado pela presença aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos os telespectadores. Deputado, eu queria primeiro que o senhor fizesse uma avaliação. O senhor já é um veterano experiente ali na Câmara Legislativa. Como é que você avalia aí esses 6 primeiros meses aí dessa nova legislatura com vários deputados novatos? Qual é a sua visão sobre isso? São 17 deputados novatos, mas muitos já com uma certa experiência, né, de ter enfrentado eleições, e eu creio que a pluralidade é a imagem da população. E eu creio que a Câmara vem se esforçando muito, apesar de que sempre o Poder Legislativo é colocado aí em xeque devido a muitos problemas que envolvem aí corrupção no âmbito federal, mas eu creio que a população do Distrito Federal entende que a Câmara Legislativa é justamente a ressonância dos problemas de toda a comunidade. E o papel dos 24 parlamentares é justamente isso, representar quase 3 milhões de habitantes aí no âmbito do Distrito Federal. Bacana, muito bom. Como é que o senhor avalia? Nós temos ali um time de 17 novos parlamentares e temos também um governador novo, inexperiente, nunca teve cargo público, que está fazendo um mandato aí de uma forma diferenciada. Como é que está essa relação entre a Câmara e o GDF? Eu creio que o Ibanez Rocha passou a ser um político, né? A partir do momento que se filia a um partido e foi candidato, foi bem eleito. É muito inteligente, eu creio que inexperiente ele não possa ser, porque ele presidiu a OAB, a importante instituição OAB no Distrito Federal, e foi um gestor. E creio que está se esforçando bastante, contando com o papel da Câmara também de apoiamento, e existem algumas polêmicas, mas eu creio que o governador ele tem que se reinventar, não dá mais para ficar igual o governo passado, que só falava que não tinha dinheiro, não tinha orçamento. Só colocava a culpa no governo anterior. Colocava a culpa nos servidores públicos e no governo anterior. E o Ibanez, ele está puxando a responsabilidade para si, e eu vejo com muita coragem, muita garra. Eu creio que só precisa engrenar um pouco mais a máquina, a sintonia entre os secretários, para que o governo seja um só, e essa é a ideia e a orientação do nosso governador Ibanez. Deputado, o senhor foi alvo de uma representação pública referente ao seu mandato. Queria que você explicasse isso para a gente. Sim, uma associação entrou, logicamente, de maneira legítima, para a abertura de um processo disciplinar que foi arquivado por unanimidade na mesa diretora. Então, todos os outros que tiveram na casa nunca teve a unanimidade, e isso se deve justamente ao parecer, que foram 2 pareceres da Procuradoria da Casa, um atestando a falha nos fluxos da Casa e que poderia incorrer... Esses fluxos são referentes à presença dos parlamentares. A questão da presença, porque antigamente não. Sempre se foi assim, conforme regimento, quando o parlamentar faltava, não tinha assinatura, ele recebia um documento em 24 horas para poder justificar a sua ausência via chefia de gabinete. E na minha viagem, essa fatídica viagem, em 13 dias eu não recebi esse documento, porque se tivesse feito isso, todas as outras viagens que eu já fiz a apuração, a chefia de gabinete ligava e a gente mandava colocar por assuntos particulares e o devido corte. Então foi uma falha que eu acabei assinando inadvertidamente, com um acúmulo de páginas que estavam sendo feitas de maneira equivocada pelo atual diretor legislativo, acumulando vários dias. Eu achava que já era de semanas que eu já estaria aqui, e acabei assinando essas 3 sessões. E já houve o desconto e tem como eu provar a minha inteira boa-fé. Bacana. Você é um parlamentar experiente, hoje membro da mesa diretora, e você acabou sendo vítima de algo que acontece na Câmara desde a sua existência. O que vocês na mesa diretora estão fazendo para que traga mais transparência e nenhum outro parlamentar possa ser vítima de uma situação parecida? Por coincidência, eu venho defendendo isso desde a legislatura passada, tem uns memorandos para que o plenário tenha a automação devida, como há na Câmara Federal, no Senado Federal e em quase todas as assembleias do país. Que isso é inegável. E que o corte na presença seja feito só quando tem sessão deliberativa, como é na Câmara Federal. Tá? Para todos também entenderem, essas 3 sessões que
eu assinei de maneira inadvertida, nem quórum e nem sessão plenária obteve. E eu digo que o pregão já aconteceu e nós teremos o contrato em breve dessa automação e a gente tem que olhar para frente. Isso que importa. Essa automação, como é que ela vai funcionar? Digital? Ela é digital. Quer dizer, É igual à Câmara Federal. O parlamentar está lá, colocou Faz a o dedo, presença. está tudo E certo. o mais importante, o Ministério Público tem que entender as regras internas da casa, que o parlamentar não precisa aparecer no vídeo do plenário, aquilo ali não é fraude, não é tentativa de fraude. Tanto que eles falam quando não tem quórum, abaixo de 6, para poder ter o falatório, né? E se encerra a sessão. E quando você olha na lista, tem 23, 24 assinaturas. Não é o Robério que está de maneira equivocada, que eles tentaram ampliar. Mas aquilo ali, a obstrução, o parlamentar não precisa comparecer ao plenário e uma hora depois, ou acontecia dessa maneira que estavam mudando a questão regimental, alguns dias depois se assinava essa lista, mas o parlamentar que está em obstrução, por exemplo, ele não fica em plenário. Bacana, deputado. Agora eu vou fazer uma espécie de uma pegadinha com você, viu? Porque é extremamente complicado. Eu sei que você tem muitas leis aprovadas. Eu queria que você destacasse uma delas pra gente. Tem parlamentar que bate um papo com a gente e diz que lei é que nem filho. Você não escolhe a melhor. Então fala pra gente da última lei que você aprovou e está em vigor aqui no Distrito Federal. Nós temos 45 leis aprovadas dentro desses 3 mandatos e no início desse terceiro mandato eu fiquei muito feliz que há 15 dias foi aprovado uma lei pelo atual governador Ibanez, foi sancionada, né? Que é uma lei muito importante, que é voltada na causa da deficiência, que eu tenho uma atuação muito expressiva, e ela coloca uma inclusão às pessoas que são deficientes visuais para terem as certidões cíveis em braille. E o principal, não adianta colocar isso e ter um preço mais elevado do que a certidão normal. A certidão cíveis, elas, a de nascimento, a de óbito e a certidão de casamento. Então, eles têm esse direito a partir dessa lei, já está, sem custo, já está vigente e no escopo da lei eu tomei esse cuidado, fazendo o projeto e de se colocar que não pode se cobrar nenhum custo extra em relação a essas certidões. Agora, o deficiente visual, na lei, coloca qual que é. Não adianta ter uma miopia, um estigmatismo. Para o deficiente visual, ele tem esse direito. Quer dizer, 100%... E o cartório que descumprir, ele vai pagar uma multa de 20 vezes o valor da certidão. Bacana. Então, você deficiente visual pode procurar aí os cartórios, vá com o familiar. É lei do deputado Roberto Negreiros. Agora você tem direito aí ao seu documento em braille, viu? Eu vou ficando por aqui, Braguinha. Passo a bola para você mais uma vez. Antes eu quero agradecer aqui o deputado Roberto Eu que agradeço. Obrigado pelo bate-papo aqui, sucesso na Câmara. Estou sempre à disposição. Bacana. Toca daí, Braguinha. Valeu.